de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou, se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, Mateus 8, 1 a 4. Refletiu o Evangelho. Tendo Jesus descido do monte. Na Galileia tem um bocado de monte lá. Montanha, tem o Jordão, várias regiões. A Judéia, norte, tem o mar. Geralmente ele vai para o monte para rezar. Mas as bem-aventuranças também foi no monte. Transfiguração foi no monte. Tentação no deserto. Batismo, Jordão. No lago andou várias vezes. Então tem que ver onde é que ele está. Desceu do monte. Pois bem. Numerosas multidões o seguiam. Também já falei, muita gente segue Jesus, né? Agora muitas vezes ele se retira, ele não gosta não, viu? Hoje está muita gente que gosta de multidão, né? De YouTube aí, 1 milhão de seguidores, 2 milhões. Eu desconfio dessa ruma de seguidor. Eu desconfio. Porque Jesus mesmo, ele não gostava muito não. Aí um leproso se aproxima dele. Pois bem. Se ajoelha diante dele e diz: Senhor, chama de Senhor. Como é que ele sabia que Jesus era Senhor, se ele não era nem cristão ainda, esse sujeito? Não tinha igreja ainda, mas chamou de Senhor. Senhor é o Cristo ressuscitado, já é um dado da fé. Se queres, tens o poder de me purificar. Pois bem. Ele chegou logo pedindo, não, nem mandando. Muitas pessoas parece que dá ordem a Deus, né? Eu quero isso, eu quero. Não foi isso não que ele fez. Ele disse: se tu queres. Ou seja, ele abandonou nas mãos de Deus. E aí todo pedido de cura, de graça, tem que ser assim. Para mim é o pedido mais bonito que tem esse daqui. Não é aqueles fantásticos não é esse aqui. Bem simples. Se queres, ou seja, ele abandonou nas mãos de Deus. Pouca gente faz, né? Pouca gente faz. Porque a gente tem que aprender com o Evangelho, né? Tens o poder de me purificar. Purificar por quê? Que estava com a lepra. A lepra era considerada uma impureza. Por isso que ele fala: tens o poder de me purificar. Purificar porque ele está impuro. E se fosse curado de lepra, tinha que ir para se mostrar ao sacerdote, porque o livro do Levítico diz, Levítico, lê hoje o Levítico, 26 capítulos. Todo aquele que é curado da lepra tem que apresentar ao sacerdote para voltar a morar na cidade, porque ele era excluído da cidade.
Aquele 10 leprosos que Nosso Senhor curou, só um voltou para agradecer. É outra história da lepra que tem aqui. Os 10 ficaram curados. Só um voltou. Só esse foi para o céu. Os outros foram não. Foram curados só aqui mesmo, depois se perderam. Porque Jesus disse, né? Tua fé te salvou. Cadê os outros? Nenhum veio. Então é outra coisa. Às vezes pede a cura para cá, consegue, se afasta da igreja. É melhor ficar doente. É melhor não ficar curado. Porque se é para se perder depois, é melhor ficar doente. Também por isso Nosso Senhor não dá toda a cura. Ele vai fazer o que Ele quer, né? Jesus estendeu a mão, tocou nele. Tem cura que Jesus não toca não. Não precisa estar tocando não. Ele toca quando ele quer. Se Ele quiser, Ele toca. Se não quiser, toca não. O servo do oficial não tocou não no homem. Ele curou à distância. Então não precisa tocar não. Aquela mulher hemorroíça, ele também não tocou não. Foi ela que tocou nele. Então depende muito a cura. Cada cura é diferente. E disse, eu quero, fica limpo ou fica purificado. As curas, elas são diferentes, mas uma coisa todas elas têm. Todas. Jesus cura pela palavra. Ele fala em todas elas. Exorcismo também ele fala. Então é pela palavra que se dá a cura, né? No mesmo instante, na hora que ele falou, o homem ficou curado da lepra. Aí Jesus dá 3 ordens para ele. Primeiro, não diga nada para ninguém. Acabei de dizer que Jesus não gostava muito de publicidade, não. Quem gosta é os padres da internet. Jesus mesmo não gostava, não. Depois, vai mostrar-te ao sacerdote. Também expliquei. Para voltar para conviver na cidade, tinha que mostrar ao sacerdote. O sacerdote vê se ele estava sem a lepra mesmo, aí deixava ele voltar. Se não, voltava não. Terceiro, faz a oferta que Moisés ordenou. Ainda tinha que oferecer um sacrifício para Deus, para conseguir a purificação total. Embora ele já estava purificado aqui. Mas eles eram assim, quando a pessoa pecava ou tinha lepra, ficava curado, tinha que oferecer um animal para Deus, né? De acordo com a posse da pessoa. Se fosse rica, era um animal grande. Se fosse pobre, como Nossa Senhora, 2 passarinhos. Quando ela foi se purificar, ofereceu 2 passarinhos. Para que esses animais? Para servir de testemunho para eles. Não para o leproso, que não era mais leproso, nem para Jesus. Para quem? Para o sacerdote. E para cumprir toda a lei. Então foi isso que aconteceu. Primeira leitura ainda é o Abraão. Hoje ele vai deixar de ser Abrão, vai se tornar Abraão. Deus fez uma aliança com ele. Tinha 99 anos. O Senhor apareceu mais uma vez e disse, eu sou o Deus poderoso, El Elyon. Anda na minha presença e ser perfeito. É a mesma coisa que Jesus pede para nós, para a gente andar na presença dele. Ser perfeito não vamos ser não, nem Abraão foi. Ele não acreditou muito não, que ele acabou tendo um filho com a escrava, né? Ele foi pela de banda, né? Não esperou não. Aí ele errou. Então perfeito mesmo só Deus é. Mas ele manda a gente ser perfeito. Mandou Abraão, manda a gente. Depois, guarda a minha aliança. Se a gente quiser chegar no céu, é para guardar a aliança de Deus. 10 mandamentos de Deus e 5 da igreja. Também muitas vezes as pessoas não guardam não. Tu e a tua descendência para sempre. Não é só Abraão não, mas a descendência de Abraão também.
Quem é a descendência de Abraão? Nós, pela fé. E Cristo, que ele vem da tribo de Judá, Judá vem de Abraão, e Jacó vem de Abraão. Todos os católicos, cristãos, são filhos de Abraão na fé. Agora, ele diz qual é a aliança que ele quer com o povo judeu. Abraão aqui vai representar esse povo judeu. Essa é a minha aliança. Todo homem deverá ser circuncidado. Até hoje, todo judeu é circuncidado. Quiseram colocar isso na igreja. Quem? Pedro, Tiago e João. Paulo se levantou e disse: não vai ser assim. Paulo foi contra Pedro. E Pedro era o Papa da época. Aí fizeram um sínodo, né? Na verdade um concílio. Primeiro concílio da igreja. Paulo tinha razão. A opinião de Paulo foi quem ganhou. Senão a gente ia ter que ser circuncidado até hoje. Depois disse a Sarai, que era a mulher dele. O nome dela não era Sara, não, era Sarai. Aí vai mudar o nome dela também, de Sarai para Sara. A tua descendência vai vir de Sara, não é da escrava que tu pegaste, não. Aí Deus diz bem claro para Abraão, né? É dela que vai nascer um filho daqui a 1 ano. Quando ele tiver 100 anos, daqui a 1 ano nasce um filho para ti. Ela não acreditou. E ela riu. Ela riu da história. É bom não rir de Deus não, viu? A maioria nem entende, né? A maioria das pessoas nem entende, mas melhor não rir não, porque Deus quando diz uma coisa, Ele faz mesmo. Há gente que não faz, mas Deus faz. Pois bem, e para o filho da escrava que nasceu, para o Abraão, né? Que o nome dele já é Ismael, Deus disse que ele vai ser um grande povo também. Deus acabou aceitando. Dele vai nascer 12 príncipes. Esses príncipes deram origem aos árabes. Essa Arábia de hoje aí, ó. Depois aos muçulmanos, que hoje são inimigos de Israel. Se Abraão não tivesse feito o que fez, o inimigo a menos para Israel, que não obedeceu. Tendo acabado de falar com Abraão, Deus se retirou. Essa guerra que está lá de novo aí, é exatamente isso. Eles começaram a brigar naquela época, até hoje brigam. 3.000 anos de guerra. Esses dois meninos, o Ismael com o Isaac. Os árabes, palestinos é o povo que estava lá, que depois se revolta contra judeus e os judeus. Na verdade, quase 4.000 anos de guerra. Portanto, essa guerra de lá, na minha opinião, não termina nunca. 4.000 anos que eles estão brigando, né? E aqui no Ceará é pior, porque aqui se mata mais do que lá. A gente vê na televisão, né? Tem pena, né? Oh, meu Deus, está em guerra lá de novo. Aqui está pior. Fortaleza morre mais gente do que no Israel todinho. Viu? Então não acho muito bom não. O Brasil é muito pior do que esse povo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e vossa Mãe Maria Santíssima.